Eu sei que você ficou com medo da febre amarela e por isso você voltou essa semana para ver mais um vídeo. Inclusive nesse intervalo eu até mudei de casa e de cenário. Então seja bem-vindo ao segundo vídeo da série sobre a história das pandemias, sobre a história das epidemias. E esse é o segundo episódio, nós vamos falar sobre muita coisa boa aqui. Então, se você ainda não me conhecia, não tem absolutamente nenhum problema, seja muito bem-vindo. Esse é o meu canal, meu nome é Marcelo Oliveira e eu vou pedir para você se inscrever aqui e aproveitar e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum dos vídeos novos, inclusive os vídeos sobre as próximas epidemias. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vem com a gente, porque a gente vai falar sobre muita coisa curiosa hoje. Eu sei que eu sempre falo história das epidemias ou pandemias, mas é bom a gente diferenciar isso porque eu não sei se você sabe. Então presta bastante atenção. Quando eu falo de pandemia, eu estou falando de uma doença que acontece em todos os continentes do mundo e que ainda assim acontece transmissão dentro de cada país. Por exemplo, se nós tivéssemos o coronavírus em todos os continentes, mas num país não tivesse transmissão interna, ou seja, transmissão entre as pessoas daquele próprio país, teoricamente não podia se dizer que era uma pandemia. É claro que na prática a gente sabe que é, tá bom? Mas a regra é essa. A doença tem que acontecer em todos os continentes com transmissão interna nos países para ser considerada pandemia. E epidemia nada mais é do que uma doença que aconteceu e que extrapolou, que ultrapassou o número de casos teoricamente esperados. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas das principais epidemias ou até mesmo pandemias que aconteceram há muitíssimos anos atrás. Inclusive, a maioria delas aconteceu antes de Cristo. Só para você ter uma ideia, alguns pesquisadores há muito tempo atrás conseguiram encontrar resquícios do DNA de uma bactéria na arcada dentária de uma pessoa que estava morta há mais de 3.000 anos atrás. Isso facilitou a descoberta para saber que bactéria que matou aquela pessoa, por exemplo, e que possivelmente era responsável por aquela epidemia naquele momento. Mas vamos falar sobre as epidemias que aconteceram, especialmente algumas delas antes de Cristo, que dizimou grandes populações em alguns locais, especialmente na China. Então eu vou falar da primeira delas, a peste chinesa, que é a primeira epidemia basicamente que se tem conhecimento na história, onde aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, 2.500, 3.000 anos antes de Cristo, eles tiveram a perda da população basicamente inteira de um determinado povoado, onde uma coisa estranha, pode ter sido uma bactéria ou ter sido um vírus, matou muita gente. E de onde que a gente tirou essa história? Bem, existia um povoado chamado Ramin-Mangá, eu acho que é essa a pronúncia certa, na China, que naquele local foram encontrados 2 sítios arqueológicos muito importantes. Um deles foi literalmente um grande poço, onde tinha vários esqueletos enterrados num único local, esqueletos de crianças, de bebês, de jovens, de adultos, de idosos, ou seja, uma doença aconteceu, não teve tempo de enterrar tradicionalmente as pessoas um ao lado da outra, né? Então teve que se literalmente jogar todo mundo num grande buraco para se enterrar todo mundo ali. O segundo sítio arqueológico foi basicamente a mesma estrutura. Vários corpos, só que agora ao invés de estar dentro de um grande buraco, estavam dentro de uma casa que foi mais tarde incendiada, mas que foi teoricamente muito bem preservada e que se encontrou isso depois e observaram a presença de vários corpos, na verdade vários esqueletos de pessoas de diferentes estágios da vida, onde que perceberam que não houve tempo para enterrar, não houve tempo para fazer o tradicional enterro que a gente conhece. E como haviam muitos esqueletos teoricamente muito próximos, por exemplo, um grupo de esqueletos, outro grupo de esqueletos, depois um monte muito junto, teoricamente eram famílias inteiras, sugeriu isso. Então, essa é a primeira epidemia que a gente tem notícias na história, a peste chinesa. E isso aconteceu em mais ou menos 3.000, 2.500 anos antes de Cristo. Como eu falei, não se sabe ao certo que tipo de micro-organismo causou essa epidemia. No Egito, existiu uma doença que nós também não sabemos ao certo quem causou e nem muito menos quantas pessoas morreram. Mas nós sabemos que há 2.000 anos antes de Cristo houve uma doença que dizimou populações no Egito,
que trouxe grandes problemas de saúde ali, mas nós não entendemos muito bem o que levou a essa doença, mas pode-se estimar, porque há 2000 anos antes de Cristo, nós já tínhamos um movimento de pessoas de alguns locais para o outro, e a gente sabe que naquele momento era tudo muito isolado, as civilizações eram muito isoladas. Então nós temos a partir desse momento o início do intercâmbio entre essas populações, sugerindo que os micro-organismos de diferentes locais, de locais distantes, de temperaturas diferentes também, puderam causar doenças e a grandes surtos e até epidemias em locais, e é o que se suspeita que aconteceu no Egito. No livro de Êxodo, por exemplo, se não me falha a memória, existe uma passagem que fala sobre 7 anos de fome, de sede no deserto. Alguns estudiosos relatam que esse tempo que as pessoas sofreram tem relação com essa epidemia que aconteceu no Egito. Agora em Atenas, por volta de 400, 430 talvez anos antes de Cristo, o comércio já era estabelecido. Então nós tínhamos as pessoas viajando, nós já haviam embarcações, nós já tínhamos, na verdade não é que já havia, mas a popularização das embarcações já acontecia. Então isso facilitava o comércio. E nas embarcações possivelmente já haviam, digamos que intrusos, como alguns animais. E a gente sabe que os animais são bons vetores para alguns micro-organismos. Os animais carregam sua própria microbiota e é possível que a microbiota desses animais podem ter passado para pessoas e causado algumas doenças. Não sabemos muito bem se é o caso, mas que isso pode acontecer, pode, nós já sabemos, e que pode ter sido o caso da epidemia de Atenas, por exemplo. Além do comércio estabelecido nessa época, nós também tínhamos várias guerras por territórios. Então essas guerras faziam com que grandes populações de soldados viessem de um local para o outro e ficassem muitas vezes em condições insalubres, né? Acampados em determinados locais, até mesmo ao relento. E isso faz com que o aglomerado de pessoas seja uma boa possibilidade para a troca de micro-organismos, né? E possíveis mutações, por que não? E o acontecimento de uma nova doença, ou até mesmo do alastramento de uma doença já existente ali. Alguns estudiosos dizem que a guerra trouxe a doença para o Egito naquela época, mas outros também falam que pode ter sido um barco vindo da Etiópia que trouxe uma doença na embarcação, e isso é totalmente aceito, é uma teoria totalmente válida, e que aquela doença, ao chegar no porto, onde haviam pessoas, obviamente, trabalhando, e que essas pessoas têm famílias, e que automaticamente a população maior vive em torno do porto, pode ter difundido facilmente a doença. Essa doença foi a febre tifoide, e essa epidemia durou mais ou menos 4, 5 anos e atingiu mais de 100 mil pessoas. Tucídides, que é um historiador, conta em alguns dos seus escritos que as pessoas sofriam de um mal súbito, a garganta sangrava, queimava, ardia, havia muita dor de cabeça, vermelhidão nos olhos e durante o corpo inteiro, além de um mau hálito fortíssimo e fétido. Todos nós sabemos que o Império Romano foi uma parte muito, e é na verdade até hoje, uma parte muito importante da nossa história. É naquele momento que a gente tem o cristianismo acontecendo, na verdade já acontecia antes, mas a popularização do cristianismo, poder, o dinheiro acontecendo, inclusive a escravidão. E se a gente parar para pensar na quantidade de pessoas vivendo numa cidade teoricamente sem estrutura, então não havia ruas como a gente conhece hoje. Não tinha esgoto para que os dejetos pudessem ser jogados num local minimamente adequado. Não se tinha muito menos o cuidado com que tipo de animal criar dentro de casa ou não. Então a gente tinha, por exemplo, animais transitando da rua para dentro da casa das pessoas, e até mesmo grandes populações em guerras, como eu falei agora há pouco, vindo de outros locais, vindo de grandes campos de combate e trazendo consigo alguns parasitas, alguns patógenos, alguns micro-organismos causadores de doença. E foi por meio dos soldados vindo de guerras que o Império Romano padeceu com mais de 5 milhões de mortes pela peste ou pela própria varíola. Eu falei agora há pouco da questão dos escravos. Alguns historiadores falam que para cada um homem romano existia 3 escravos. Se a gente parar para pensar que para cada pessoa tinha pelo menos 3 escravos em média, então o número de pessoas numa cidade sem estrutura era surreal. E automaticamente as pessoas viviam um pouco mais aglomeradas, especialmente nos seus momentos de descanso, onde você tinha, por exemplo, 2, 3, 4, 5 pessoas dormindo numa cama só. Eu não estou falando das pessoas
ricas, não, estou falando dos pobres, onde a qualidade do sono, higiene, tudo isso era prejudicado pelos grandes excessos de horas de trabalho. E automaticamente, se tem muita pessoa, condições de higiene precária, a doença é a principal responsável pelo desastre. Naquele momento estava acontecendo também a expansão das cidades, onde as estradas estavam sendo construídas para interligar uma cidade à outra. E automaticamente essa evolução urbana também levou à evolução ou à dispersão das doenças para as cidades vizinhas a Roma. Essas foram as principais pandemias que se tem conhecimento da história, algumas delas antes de Cristo, e no próximo vídeo a gente vai falar de outras epidemias que aconteceram depois da passagem de Cristo pelo mundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que na semana que vem você esteja aqui de volta, porque se a febre amarela não te pegou, a varíola pode te pegar, então volta aqui, viu? Um grande abraço, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!